Oi meu povo! No vídeo de hoje eu vou falar sobre os livros que eu li no mês de setembro. Antes de começar, é claro, eu vou pedir o que eu sempre peço. Já deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito e, se for comprar alguma coisa pela Amazon, por favor, compra pelo meu link, porque pra você não faz diferença, mas vai uma pequena comissão pra mim e isso ajuda demais. Gostaria também de agradecer a você que tem usado o link, você que lembrou, porque isso ajuda muito. Muito obrigada! Então agora, sem mais enrolações, vamos lá! Eu planejei ler alguns livros esse mês e apenas não consegui terminar um. Eu vou até começar falando dele, que foi Água Funda, da Ruth Guimarães. Eu li provavelmente 3/4 dele. Foi só um finalzinho mesmo assim que eu deixei, porque eu fiquei com preguiça. Eu tava assistindo algumas coisas, eu precisei perder algum tempo também e eu infelizmente não consegui terminar a tempo, mas enfim, é coisa pouca mesmo, de verdade. Até porque eu li um livro a mais, né, do que eu tava planejando. Então, mês que vem eu falo sobre esse aqui. Esse mês eu me aventurei pela literatura russa com O Nariz, do Gogol. Eu já sabia que seria uma leitura muito leve, muito rapidinha. O livro é muito fino, né? E todo mundo fala que é uma linguagem muito sarcástica, muito tranquila de ler. E eu concordei. Achei muito engraçado certas partes, muito interessantes. A história é basicamente de um cara, um funcionário público que mora em São Petersburgo. Ele acorda um dia e tá sem nariz. Simplesmente tá sem nariz, sabe? O nariz sumiu. Basicamente sumiu, ele não sabe o que aconteceu, não sabe onde tá o nariz e começa a ir atrás. E assim, ele acha um absurdo porque como é que ele vai viver sem o nariz? Mas não é questão assim, como é que eu vou respirar ou como é que eu vou seguir em frente sem uma parte do meu corpo que é necessária para minha sobrevivência. Não, ele pensa mais num sentido social. Não tô conseguindo encontrar uma palavra correta para utilizar, mas é mais assim, o que as pessoas vão pensar de mim sem nariz, sabe? Ele não tá se preocupando com o corpo dele por ser algo necessário, né? No caso, o nariz. Não, ele tá preocupado com a opinião alheia. O que tá, né? O que as pessoas vão achar, o que as pessoas vão dizer quando o virem sem nariz. Tem certas partes muito engraçadas. Eventualmente ele encontra o nariz dele por aí, o nariz criou vida, o nariz conseguiu um emprego. Inclusive ele tem um cargo mais alto do que o próprio dono entre aspas. Enfim, mas gente, é engraçado, é leve. Essa edição tanto faz que eu tenho uns textos também que te ajudam. Tem uma videoaula também muito interessante. Então, foi uma leitura bem gostosa de fazer. Outro livro que eu li e que eu adorei, inclusive já tem vídeo aqui no canal, vou deixar aqui, foi Billy Summers, do meu querido Stephen King. Eu falei mais sobre ele no vídeo, mas a história desse livro é basicamente de um assassino de aluguel. Ele vai se aposentar, mas quer fazer esse último trabalho e aceita um trabalho que ele tá com um certo pressentimento ali de que vai dar alguma coisa errada. E aí a gente vai acompanhar a história desse cara e tudo o que acontece ali enquanto ele tá naquele processo ali pra fazer o trabalho, depois de ter feito e tudo mais. E eu adorei, maravilhoso, King perfeito como sempre, é interessantíssimo, prende. O Billy Summers é interessantíssimo também, a gente se conecta bastante com ele, enfim, não vou falar mais, já falei bastante no vídeo, se você quiser assistir, fica à vontade. Um outro livro que eu demorei bastante tempo da minha vida pra ler, eu acho que eu deveria ter lido muito tempo atrás, é O Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Esse livro é muito curto, acho que ele é uma novela, não chega nem a ser um romance. Conta a história dessa família, tem o Fabiano, tem a esposa dele, os 2 filhos e a cachorrinha. E no início tem um papagaio também. Eles são retirantes no Nordeste. O livro já começa com eles sofrendo ali a sede, a fome, o desespero. Então a gente já começa com umas cenas assim bem fortes. Você vê que a família tá passando por momentos difíceis
e eventualmente eles conseguem um local para ficar, conseguem ficar numa fazenda ali, onde começam a cuidar um pouco ali dos animais, de tudo, mas ao longo do livro a gente vai vendo que a vida deles, ao longo do livro não, né? Já de início a gente vê que a vida deles é muito difícil, eles não têm muita comunicação um com o outro, eles não falam muito, eles não se expressam muito bem. O Fabiano, ele tem uma certa inveja, assim, das pessoas que conseguem se comunicar, das pessoas que conseguem falar bem. A gente vê a esposa dele, assim, a Vitória, que no caso aqui parece ser um pouco mais esperta do que ele, ela faz as contas da casa, ela não tá satisfeita de viver, né, aquela vida, ela fica pedindo uma cama pra eles, porque nem uma cama pra dormir eles tinham. Ela fala sobre uma cama igual a do patrão, né? Você vê que ela não tá feliz naquela situação, ela não se conforma. Aí a gente tem os dois filhos que nem tem nome, né? Tem só o mais velho e o mais novo, que são crianças assim que você vê também que não tem muito contato com outras coisas, com o mundo. E em um certo momento eles vão para a cidade numa missa e tal, e eles mandam fazer umas roupas para eles, né? E o Fabiano, a costureira pede um tanto lá de tecido e o Fabiano acha que a costureira tá querendo roubar ele, então ele compra menos, mas isso, as roupas ficam remendadas, porque ela precisava, né, do tecido maior para poder fazer as coisas direitinho e ele não comprou. Então nesse momento a gente vê também, é bem claro assim entre aspas, inferioridade, né? Ai, gente, é um livro assim, ele é maravilhoso, mas ele é muito triste, sabe? Ele mostra uma realidade assim muito crua. A gente vê que o Fabiano e a esposa, eles pensam em conseguir um futuro melhor para os filhos, para eles viverem um pouquinho melhor do que eles conseguiram, né? Do que eles conseguem. Eles pensam no futuro conseguir mandar as crianças para a cidade, para poder estudarem um pouco mais, ter mais acesso às coisas e tudo mais. É muito rápido, eu li em um dia, assim, eu peguei. E é uma leitura que você não consegue parar. Em cada capítulo tem mais ou menos uma visão diferente, né? De cada personagem. A gente tem um capítulo do Fabiano, que a gente entra ali no mundinho dele. A gente tem um capítulo da baleia. A gente tem um capítulo dos filhos, da esposa. E a gente vai conhecendo um pouco mais de cada um. É um livro triste, mas é um livro incrível, que te faz refletir também sobre muitas coisas, sabe? Maravilhoso e recomendo. Outro livro que eu li que se tornou favorito, claro, O Exorcista. Também já fiz vídeo, tá aqui, vou deixar aqui se você quiser assistir. E O Exorcista superou minhas expectativas, eu achei maravilhoso. Falei bastante no vídeo já. Essa edição também é linda. E é a história da Regan, da mãe dela, do Padre Carras. É um livro muito denso, também tem muitas questões aqui abordadas, né? Não é só terror, é um suspense maravilhoso. A história em si é incrível. E, gente, vou parar de falar também, porque senão eu fico falando sobre esse livro aqui o tempo todo, porque eu amei, é maravilhoso. E é óbvio que se tornou um dos meus favoritos. E, por último, mas não menos importante, Dom Casmurro. Como eu comentei no vídeo de leituras para esse mês, gente, eu demorei anos para terminar de ler Dom Casmurro. Eu já tinha começado a ler, mas nunca tinha terminado. E quando eu terminei, eu fiquei assim, por que eu demorei tanto? Também é um livro finíssimo, é uma narrativa maravilhosa, é Machado de Assis. Tudo que eu já li do Machado de Assis, eu me apaixonei. E Dom Casmurro não foi exceção. Aqui a gente tem a história do Bentinho, do Dom Casmurro, né? Ele inicia o livro mais velho e vem contando a história dele desde a infância, a adolescência. Ele vai falando sobre a mãe dele, que estava com problema para ter filho, prometeu se engravidasse que ia dar um padre a Deus, a mãe quer que ele vá ser padre, né, entrar no seminário, e no caso ele tá apaixonado pela Capitu, ele não quer ir, mas enfim, aí tem um desenrolo lá
da história e sei que eventualmente ele acaba ficando com Capitu, né? É spoiler, gente? Não sei se é spoiler, hein? Mas enfim, a gente tem... Eu não vou falar muito porque talvez, como eu demorei muito pra ler, né? Esse livro, talvez você não tenha lido, talvez você não conheça a história. Então não vou dar muitos spoilers aqui, mas é claro que você já ouviu a famosa pergunta: e Capitu, traiu o Bentinho ou não? Enfim, a gente vai acompanhar, né, essa jornada dele, a história dele, o que aconteceu enquanto ele estava no seminário e depois na vida adulta. Como a narrativa é do Bentinho, a gente tá vendo as coisas sob a ótica dele, né? Então, o que é dito aqui não necessariamente é a realidade. A gente tem o ponto de vista dele, a gente tem a opinião, as percepções que ele teve. Então, quando a gente tem essa questão da Capitu traiu o Bentinho ou não, é muito difícil de responder porque a gente só tem a visão dele. E mesmo pela visão dele, a gente vê que ele é ciumento, que ele é uma pessoa possessiva. Então, na minha cabeça, Capitu não traiu o Bentinho. Bentinho que era doido, Bentinho que era ciumento demais. E não, tá? Capitu fez nada de errado. E o livro é incrível. E se você não leu, você deveria ler porque é muito maravilhoso. Inclusive é bem fácil de ler. O texto não é nem um pouco complicado. É bem tranquilo, sabe? Então dá pra ler sem medo nenhum. E esses foram os livrinhos que eu li esse mês. Gostaria de ter lido mais, é claro. Porém, estou satisfeita com o que consegui ler. Então tá ótimo. Então, gente, por hoje é só. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo e até a próxima!